Bons estudos, pessoal. Eu vou falar agora, de acordo com a Lei 9985/2000, que instituiu o SNUC, Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, especificamente das áreas ou unidades de proteção integral, que tem o objetivo de preservar a natureza, admitindo o uso indireto dos seus recursos naturais, conforme a lei. A estação ecológica é a primeira espécie de unidade de proteção integral e ela vem justamente, que é uma foto exemplificativa, como objetivo, ela possui a preservação da natureza, bem como a realização de pesquisas científicas. A estação ecológica é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas, independentemente de acordo ou aquiescência do respectivo proprietário. Então, nessa hipótese, haverá a desapropriação das áreas consideradas estação ecológica, sendo que é proibida a visita pública como regra. Está aí a proibição em vermelho, exceto quando, com objetivo educacional, ocorrer essa vocação, de acordo com o que dispuser o plano de manejo da unidade ou regulamento específico. A pesquisa científica nas áreas de estação ecológica depende de autorização prévia do órgão responsável. Na estação ecológica só podem ser permitidas alterações dos ecossistemas nas seguintes hipóteses. Primeira, alteração dos ecossistemas nas áreas de estação ecológica. Medidas que visem a restauração dos ecossistemas modificados, qual seja no tocante aí à recuperação da área, voltando aos seus padrões originais, manejo de espécies com o fim de preservar a diversidade biológica, pode ser aí também, no caso, espécies vegetais. Coleta de componentes dos ecossistemas com finalidades científicas. Pesquisas científicas cujo impacto sobre o ambiente seja maior do que aquele causado pela simples observação ou pela coleta controlada de componentes dos ecossistemas em uma área correspondente a, no máximo, 3% de extensão em relação à área total da estação ecológica, até o limite de 1.500 hectares, ou seja, não pode ultrapassar 1.500 hectares. Bom, a segunda espécie de unidade de proteção integral é a reserva biológica. Eu coloquei um banco de reserva só para lembrar. A reserva biológica tem como objetivo a preservação integral da biota e demais atributos naturais existentes em seus limites, sem interferência humana direta ou modificações ambientais. Então, justamente, sem a interferência humana. Excetuando as medidas de recuperação de seus ecossistemas alterados, ou seja, nesse mesmo viés de retorno ao status quo, conforme foi um dia. E as ações de manejo necessárias para recuperar e preservar o equilíbrio natural. Então, quer dizer, nas áreas, só para fixar, de reserva biológica, deverão serem preservadas a biota e demais atributos. Então, esse é o objetivo da reserva biológica, sem interferência humana, ou seja, voltando à condição natural, originária da natureza. A reserva biológica é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas de acordo com o que dispõe a lei. Então, aqui, do mesmo modo da estação ecológica,
no caso também da reserva biológica, se ocorrer áreas particulares dentro dos seus limites, elas serão desapropriadas pelo governo. É proibida a visitação pública nas áreas de reserva biológica, excetuando-se aquela com objetivo educacional, com um regulamento específico pertinente. A pesquisa científica nas áreas de reserva biológica depende de autorização prévia. A outra espécie é justamente o monumento natural. Então, coloquei um monumento natural, lindíssimo até, né? O monumento natural tem como objetivo básico preservar. Então, a preservação, justamente aí colocando aí uma pirâmide, né, muito bem preservada, apesar dos séculos e milênios de sua construção, justamente sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica. O monumento natural pode ser constituído por áreas particulares, desde que seja possível compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da terra e dos recursos naturais do local pelos proprietários. Ou seja, podem existir esses monumentos naturais dentro de áreas particulares e podem coexistir, nesse caso, diferente da estação ecológica e da reserva biológica, o particular, não é, coexistindo com essa propriedade dentro desses limites de um monumento, né, de uma área assim estabelecida por lei de monumento natural, justamente desde que haja essa compatibilização, quer dizer, o proprietário ele tem esse sentimento e ele protege essa área de acordo justamente com as leis, não é, no tocante à sua utilização, bem como a sua conservação. No entanto, para as áreas de monumentos naturais, havendo incompatibilidade entre os objetivos da área e as atividades privadas, não é? Ou não havendo aquiescência do proprietário às condições propostas pelo órgão competente, então também a área deverá ser desapropriada de forma, vamos dizer assim, subsidiária. Então, primeiro, se o proprietário, né, como foi dito, ele tiver tendo essa gestão, observando as cautelas necessárias, não será desapropriado. A visitação pública está sujeita às condições e restrições estabelecidas no plano de manejo. A próxima área de unidade de proteção integral é justamente o Parque Nacional. Está aí o Parque Nacional das Cataratas, linda área, não é? O Parque Nacional tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, quer dizer, não há mais contextualizante do que realmente as cataratas do Iguaçu, que é um parque nacional, para poder exemplificar. Então, assim, possibilitando a realização de pesquisas científicas, bem como o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico. O que acontece lá nas Cataratas do Iguaçu? O Parque Nacional é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares nelas incluídas serão desapropriadas. Então, também, nesse caso, não há coexistência de propriedade privada nos limites de um parque nacional, não é? Como regra. A visitação pública está sujeita às normas e restrições estabelecidas no plano de manejo, também, logicamente, editadas pelo órgão responsável. A pesquisa científica depende de autorização prévia
do órgão, e as unidades dessa categoria, qual seja de parque nacional, quando criadas pelo Estado ou município, serão denominadas parque estadual ou parque natural municipal, né? Então, é de competência tanto na esfera federal, quanto estadual, quanto municipal, não é? Criar essas áreas dentro da sua competência. Por fim, nós temos aqui o Refúgio da Vida Silvestre, que é também uma unidade de proteção integral, que justamente, eu coloquei aqui uns pinguins, não é? Que é vida silvestre, quer dizer, contextualizei dessa maneira, sendo que o refúgio de vida silvestre tem como objetivo proteger ambientes naturais, onde se asseguram as condições para a existência ou reprodução de espécies. Está aí um refúgio de vida silvestre de uma população exorbitante de pinguins que vão para essa área também para se reproduzirem, não é? Então, realmente, isso contextualiza dentro de N outras hipóteses. Ou comunidades da flora local e da fauna residente ou migratória, muito comum, né? Tem migrações de pássaros, por exemplo, que passam em determinadas regiões, determinadas ilhas, determinados países. Então, nesse caso, também é a característica da área de proteção integral, denominada Refúgio da Vida Silvestre. O Refúgio da Vida Silvestre pode ser constituído por áreas particulares, nesse caso também, desde que haja compatibilidade dos objetivos, né, da unidade com a utilização da terra e dos recursos naturais por parte dos proprietários. Mas, se não acontecer esse zelo, esse cuidado, essa vinculação, será desapropriada também. Então, justamente poderão coexistirem. Então, para aqueles que desejarem o mapa mental, contactem abaixo que poderemos enviar para o seu e-mail essa mesma apresentação, nesse formato, né, interativo, que você interage com o arquivo e também o arquivo em PDF. Então, um grande abraço para vocês e muito obrigado mais uma vez pela audiência do canal.